Bora, bora, minha gente. Vídeo anterior, a gente viu diferenças entre substâncias e misturas. Uma das diferenças é que substâncias, para você separar os elementos que formam substância, você usa processos químicos, reações químicas. Para separar componentes de misturas, você usa processos físicos. E é sobre isso que a gente vai falar. Agora, depende, né? A gente está falando de mistura homogênea ou de mistura heterogênea. Então, eu vou separar esse conteúdo em dois vídeos. Processos de separação de mistura heterogênea, que é esse que você está assistindo, e o próximo vai ser sobre processos de separação de misturas homogêneas. Eu aqui separei as misturas heterogêneas de acordo com o estado físico dos seus componentes, tá? Então, por exemplo, filtração, decantação, centrifugação são usados para separar a mistura heterogênea de sólido com líquido. Filtração também pode ser usada para separar a mistura heterogênea de sólido com gás. Decantação no funil de bromo para separar misturas heterogêneas de líquidos. E aí, para separar a mistura heterogênea de sólidos, tem vários processos. Só para ilustrar, no próximo vídeo a gente vai falar disso aqui. Processos de separação de misturas homogêneas. São menores na quantidade, viu, gente? Você vai ver aí que a gente vai estudar menos processos do que os que tem nesse vídeo aqui. Então, bora começar. Ó, falando então da filtração e filtração a vácuo, conforme está destacado ali em vermelhinho. Filtração. Pô, se eu tenho uma mistura de água com areia, uma maneira simples de separar é através da filtração. Você precisa de uma superfície filtrante, que pode ser um papel de filtro, um tecido, e ao jogar a mistura, o sólido fica retido, o líquido atravessa. Beleza? Isso é uma filtração. Não tem muito segredo. Agora, existe um outro tipo de filtração que ela serve para aumentar a velocidade dessa separação. Funciona como? Eu vou explicar para vocês. Ligando uma bomba de vácuo no sistema, você consegue sugar o ar e ao A fazer filtração isso por você vácuo é puxa utilizada para a separar um mistura para o sólido de um papel que líquido. filtra. O material de filtração é constituído por um matraz de tubuladura lateral, um funil de Buchner, um adaptador de borracha e uma mangueira de borracha. Prenda o matraz de tubuladura lateral com uma garra a um suporte universal. Ligue uma das pontas da mangueira à tubuladura do matraz e a outra à fonte de vácuo. Coloque o adaptador de borracha na boca do matraz e insira o funil de Buchner no adaptador. Coloque um pedaço de papel de filtro dentro do funil. O papel de filtro deve ser cortado de maneira a ficar justo às paredes do funil. O adaptador de borracha funciona como um selo entre o funil e o matraz. Ligue o vácuo e passe um pouco de solvente pelo papel de filtro. Assim assegura uma melhor aderência do mesmo ao funil, prevenindo a perda de sólido. Introduza lentamente a solução para o funil com a ajuda de uma vareta de vidro. Lave várias vezes o recipiente que continha a solução para garantir uma transferência completa de todo o sólido para o funil. É importante lavar várias vezes o precipitado para remover impurezas que possam estar presentes. Ah lá, pessoal. Com o vácuo desligado, adicione alguns mililitros de solvente ao funil. Agite, gentilmente, a solução e o sólido com a ajuda de uma vareta de vidro, tendo cuidado para não rasgar o papel de filtro. Uns minutos. Você vê que essa mangueirinha
está puxando o ar daqui de dentro desse frasco. Ao puxar o ar, faz com que a mistura seja puxada também e a filtração ocorra numa velocidade maior. É só para isso que serve a filtração a vácuo, tá bom? Continuando, separação de mistura heterogênea. Agora vamos para a decantação e a centrifugação, conforme está em destaque nesse slide. Você já observou isso? Por exemplo, quando você mistura Nescau no leite, se você deixar esse copo parado durante algumas horas, você percebe que o Nescau se deposita no fundo do copo. Isso é uma decantação. A força da gravidade atua e acontece a separação das partículas mais pesadas que se depositam no fundo, né? As partículas mais densas vão para o fundo. Aqui no exemplo a gente tem uma água barrenta. Em repouso, o barro vai se separar automaticamente da água. E aí depois você transfere a água ou o líquido que tem menor densidade, que fica por cima, do sólido que ficou embaixo, por ser mais denso. Uma outra maneira de separar é também usando um sifão. Quando você coloca uma mangueirinha num desnível, né, entre os dois potes aqui, o líquido vai do pote que está mais alto para o que está mais baixo. Sifão é o que a gente faz, por exemplo, para esvaziar uma piscina pequena, sabe? Quando você coloca a mangueira e puxa com a boca, ou então você enche a mangueira de água e depois destampa com seus dedões. Isso aí também é uma sifonação, tá? Então a decantação se baseia na diferença de densidade dos componentes. O sólido mais denso fica embaixo, o líquido menos denso fica em cima, e aí você consegue transferir o líquido para separar. A centrifugação é um método que acelera essa decantação, e ela é bastante usada quando a gente trabalha com análise de sangue. Olha só. Centrifugação. Água barrenta, tinta, sangue, soro, etc. são misturas de sólidos e líquidos. Se a água barrenta ficar em repouso, as partículas sólidas lentamente se acomodarão no fundo e as partículas mais leves subirão. Entretanto, em líquidos como tintas, mesmo se você permitir que suas partículas sólidas se acomodem, elas não o farão, pois as pequenas partículas leves da substância sólida estão distribuídas uniformemente por todo o líquido. Não é possível separar essas partículas leves do líquido por decantação ou filtração. Para separar esses sólidos do líquido, um instrumento chamado centrífuga é utilizado em laboratórios. Em uma centrífuga há um disco. Na periferia deste disco há um suporte servindo de arranjo para a colocação dos tubos de ensaio. Os líquidos, como tintas, são colocados nesses tubos de ensaio que são acoplados ao disco. Agora gire o disco durante algum tempo. Enquanto o disco gira, uma força que afasta as partículas para longe do centro do disco age sobre elas. Como resultado, as partículas sólidas são atraídas para o fundo do tubo de ensaio e se separam do líquido. Este método utilizado para separar as partículas sólidas de sua solução é chamado de centrifugação. Legal, né? É o que acontece também na máquina de lavar roupa. No final do ciclo, a última etapa é a centrifugação. O giro do tambor da máquina de lavar é bem alto, né? A rotação ali, e faz com que a água vá para os cantos do tambor, tentando fugir dali. Fuga do centro, centrífuga.
e como o tanque é todo furadinho, a água escapa, se deposita no fundo da máquina e aí uma bomba puxa essa água para o tanque, onde vai escoar pelo ralo e vai para o esgoto. Bom, já estudamos processo de separação de mistura heterogênea de sólido e líquido. Agora o sólido com gás, por exemplo, a filtração, quando você aspira o pó da sua casa. A mangueira aqui suga o ar com poeira, ou seja, mistura de sólido com gás. E aí o filtro faz a separação entre o que é sólido, deixando passar o gás. Simples, né? Decantação no funil de bromo é usado para separação de mistura heterogênea de líquidos. É bem simples, pessoal. Por exemplo, se você tem água e gasolina, você já sabe que essas substâncias são immiscíveis. Como separar isso no laboratório? Através de um funil de decantação ou funil de bromo. As duas maneiras de falar tá certo, tá? Olha ali. O funil de decantação é esse recipiente de vidro bastante usado em laboratório. Ele tem uma torneirinha onde você espera a decantação acontecer e usa a torneirinha para escoar o líquido mais denso até que você perceba o nível de separação entre uma substância e outra. Aí depois você tira o segundo líquido mais denso e por aí vai, de baixo para cima. Ops, fiz caca. Quis adiantar o vídeo, cliquei e mudou. Ó. Olha lá. A hora que chega no nível, pluf, você fecha a torneirinha, pronto. Separou ali o azul do amarelo. Certo? Tocando o barco. Agora tem uma série de processos para a gente estudar na separação de sólidos em misturas heterogêneas. Catação, peneiração. Vocês vão dar até risada. Quando você escolhe feijão, você está catando as impurezas. Isso é uma catação, certo? Pela diferença no aspecto visual da mistura, você separa os componentes. Aqui tem uma esteira em uma usina de reciclagem, né? As pessoas se dispõem ali lado a lado ao longo da esteira e elas vão pegando com suas mãos separando o que interessa ou até o que não interessa para jogar fora. Esse é catação. Peneiração, você já faz uma ideia, né? Quando você peneira, por exemplo, peneirando areia de rio por uma construção, você consegue separar as pedras da areia e até os grãos de areia de diferentes tamanhos, dependendo da malha da peneira. Simples, né? Tá vendo que não é tão difícil assim. Outros exemplos. Ventilação. Quando a passagem de um gás, normalmente o ar, faz essa separação. Então, por exemplo, antigamente o pessoal criava passarinho em gaiola, né? Hoje é menos comum, ainda bem. Mas o passarinho come alpiste, que é uma sementinha, e tem uma casca que é bem leve para separar a, a, quando você coloca o alpiste, que é a ração do passarinho, ele come e deixa a casca. Então a casca fica ali, mas você precisa repor essa ração para ele. Então você vai deixar acumular a casca de alpiste ali? Não, você dá uma sopradinha, chacoalhando ali o lugar da gaiolinha onde fica, que aí você separa. Outro exemplo é esse cafeicultor aí. Ao jogar para o alto os grãos de café que ele colheu, ele vai separar a palha do café. Esse é o exemplo de ventilação. Levigação é quando você separa pela passagem de líquido. No caso aqui é a água. Então, com essa tigela aí, que tem um nome específico, que não vem ao caso, ele vai pegando sedimentos do rio e
fazendo a água passar ali. Dessa forma, se tiver algo bem pesado, vai se depositar no fundo dessa tigela. O que ele busca é algum metal precioso, né? No caso, o ouro. Então, esse é o exemplo de levigação. Ventilação com a passagem de gás, levigação com a passagem de líquido. Você separa componentes de mistura heterogênea. Tem também a imantação ou separação magnética, não preciso nem falar, né? Através de um ímã você separa os componentes que são de metal capazes de ser atraído por um ímã. Nem todo metal é atraído por ímã, vocês sabem, né? Alumínio, por exemplo, não é. Continuando, faltam só 3. A dissolução fracionada. Fração quer dizer uma parte. Dissolução vem de dissolver. Então a gente vai dissolvendo aos poucos. Olha só que legal. Imagina a seguinte situação. Se você está num camping e você ficou incumbido de fazer feijão. Mas aí, sem querer, você derrubou o saquinho de sal na areia do camping. Ninguém mais tem sal ali. Como é que você faz para separar a areia do sal? Você vai ficar escolhendo o que é grãozinho de areia e o que é grãozinho de cristalzinho de sal? Não, né? Mas através de uma dissolução fracionada você consegue. Olha só. Mistura de areia com sal. Se você coloca a água, você faz uma dissolução. Você dissolve o sal e a areia fica no fundo. Através da filtração, a areia fica retida no papel de filtro e passa o sal com a água. E depois é só colocar isso numa fonte de calor, que pode ser uma fogueira, um fogãozinho de camping. Você faz a água evaporar, vaporizar, e aí sobra o sal no fundo. Então, quando você adiciona um líquido que dissolve um dos solventes, tá? Um dos componentes da mistura, aí você faz uma dissolução fracionada. Beleza? Esse exemplo de sal e areia é clássico. Flotação. Quando você coloca uma substância na mistura que vai ficar ali no meio, separando os outros componentes de acordo com a sua densidade. Então, por exemplo, se ao invés de sal e areia, como no exemplo anterior, você tivesse agora óleo e areia. Você pega a sua mistura de óleo e areia e aí coloca a água. A água vai fazer o óleo subir, a areia descer, pela diferença de densidade. E aí você consegue separar em outros recipientes ali o óleo, fazer uma filtração, pegar a areia. Serragem e areia também. Mistura de dois sólidos, onde colocando água você consegue separar a serragem pela densidade. O menos denso sobe, o mais denso afunda. A flotação é bastante usada em estações de tratamento de esgoto. Lá, eles colocam uma substância floculante, que vai formar os flocos de sujeira, parecido com o que acontece em tratamento de piscina. Só que aí, eles borbulham ar de baixo para cima e as bolhas de ar, ao subir, carregam consigo as sujeiras, que vai favorecer a formação desses flocos. E aí é só você peneirar ou raspar essa espuma cheia de poluente aqui. Tá bom? Esse aí é o exemplo de flotação. Por último, sublimação. Desde que uma das substâncias envolvidas seja sublimável, né? Que mude do estado sólido direto para o gasoso e vice-versa. Então aqui a gente tem uma mistura de iodo com areia. A areia você sabe que não sublima, mas o iodo sim. Então, fazendo a sublimação do iodo, você consegue separá-lo da areia. A sublimação permite separar os componentes de uma mistura quando um deles sublima facilmente. Por exemplo, pode-se separar o iodo de areia por sublimação. Para separar o iodo da areia, vamos utilizar uma placa de aquecimento em cima da qual se coloca o gobelet com a mistura, tapando-o com um vidro de relógio. Observa-se de imediato a formação de vapores violeta de iodo dentro do gobelet. É o iodo a sublimar.
Ops. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma placa que aquece a mistura. Aqui a gente tem um becker, que em Portugal eles chamam de gobelet, onde está a mistura. E aqui em cima um vidro, que ele usou como uma tampa, que se chama vidro de relógio. Então, aquecendo o iodo, ele sublima. Mas ao sublimar aqui, ele vai encontrar a superfície gelada do vidro de relógio, ele volta a ficar sólido. E aí se separa os dois sólidos, a areia do iodo. Vapores violeta de iodo dentro do gobelet. É o iodo a sublimar. Para que o iodo volte ao estado sólido mais rapidamente, colocam-se 2 pedras de gelo no vidro de relógio. Observa-se a formação de cristais cinzentos de iodo na parte inferior do vidro de relógio. No final, temos o iodo em cristais no vidro de relógio e a areia no gobelet. Pronto! E assim a gente finalizou os processos de separação de misturas heterogêneas. No próximo, vamos falar das separações de misturas homogêneas. Até lá!